Robôs precisam se mover mais rápido para salvar o mundo. Quer dizer, o que vocês têm a me dizer sobre isso? Os alarmistas dizem que a inteligência artificial roubará empregos, mas as tendências demográficas subjacentes predizem a contínua escassez de trabalhadores. Uou! Muita informação, vamos ler a matéria. Financial Times. Não muito tempo atrás, autores estavam produzindo livros terríveis sobre como a ascensão dos robôs levaria ao futuro do desemprego. Em meio a previsões oficiais de que a metade de todos os empregos nos Estados Unidos estariam em risco com a automação a partir de agora. Relatórios recentes de empregos, entretanto, revelam uma ameaça diferente. Não se os robôs, talvez não sei se os robôs substituirão o trabalho humano, mas se chegarão aqui rápido o suficiente para salvar a economia mundial da escassez de trabalhadores. O desemprego mundial está em 4,5%, o menor desde que os registros globais começaram em 1980. A escassez de mão de obra está em níveis históricos nas economias avançadas, incluindo o Reino Unido e os Estados Unidos. Existem agora 11,2 milhões de vagas para 5,6 milhões de candidatos a empregos nos Estados Unidos, a maior lacuna desde a década de 50. Milhões de trabalhadores que se demitiram durante a pandemia ainda não retornaram, aumentando o desespero dos patrões. Alguém por acaso pergunta por que essas pessoas se demitiram? Não, ninguém pergunta. Parte do próximo parágrafo. Essas pressões estão fervendo hoje, em grande parte porque o crescimento da população em idade ativa, as pessoas entre 15 e 64 anos, começou a diminuir, enquanto a proporção de idosos aumenta. O envelhecimento acelerado é, por sua vez, envelhecimento acelerado, um resultado atrasado de mudanças sociais que começaram décadas antes. As mulheres têm menos filhos e a ciência amplia a média de expectativa de vida. Tá vendo, mulher? Você que tem menos filhos, os robôs vão ter que resolver isso aí, porque a população em idade ativa está diminuindo em quase 40 países, incluindo a maioria das principais potências econômicas, contra apenas 2 no início da década de 80. Os Estados Unidos estão caindo menos precipitadamente do que a maioria, mas estão na mesma situação básica. Que tal oferecer boas condições de trabalho, boa remuneração, direitos trabalhistas? Talvez os profissionais se interessem mais. Mais que qualquer outro fator, um número menor de trabalhadores garante um crescimento econômico mais lento. Então, a maioria dos países precisará de mais robôs apenas para manter o crescimento vivo. Os tecnopessimistas ainda tocam um alarme, dizendo que o espectro de robôs roubarem empregos e reduzirem salários ressurgirá à medida que a pandemia desaparecer e os demissionários retornarem ao trabalho, o que pode acontecer ou não. De qualquer forma, as tendências demográficas subjacentes predizem escassez contínua. Entre os países mais atingidos estão China, Japão, Alemanha e Coreia do Sul. Todos devem ver a população em idade ativa cair pelo menos 400 mil por ano até 2030. Não por coincidência, esses países já abrigam altas concentrações de robôs e estão produzindo mais. As fábricas do Japão utilizam quase 400 robôs por 10 mil trabalhadores, contra 300 há apenas 4 anos. A China, à sua maneira, de cima para baixo, está subsidiando fortemente os fabricantes de robôs, com o objetivo de aumentar a sua produção em 20% ao ano até 2030. Mesmo nesse ritmo, prevêem analistas da Bernstein, os robôs não podem preencher todas as vagas na força de trabalho, que a China espera reduzir para 35 milhões de trabalhadores nos próximos 3 anos. A China, a sua maneira de cima para baixo, vocês sabem o que significa isso aqui, né? Enfim, tem mais coisa? Nossa, surgiu uma solução. Os governos podem responder à escassez da mão de obra de outras maneiras, pagando bônus aos pais para terem mais filhos, incentivando as mulheres a entrar ou voltar ao mercado de trabalho, recebendo imigrantes ou aumentando a idade da aposentadoria. Sim, direitos humanos básicos, né? Mas todos esses passos desencadeiam a resistência humana, especialmente numa era populista raivosa. Gente, ler texto de jornalista americano é uma coisa que, olha, nossa senhora, a visão que eles têm da coisa toda é tão enviesada, meu Deus. É aquele parágrafo retórico aqui, né? Como em inovações anteriores, os robôs matam algumas profissões e criam outras. Cerca de 1/3 dos empregos criados nos Estados Unidos estão em campos que não existiam ou quase não existiam 25 anos atrás. E 1/3 vai mudar fundamentalmente nos próximos 15 a 20 anos. A tecnologia traz disrupção
não destruição seguida de nada, como implica o futuro do desemprego. Cada robô pode substituir 3 ou mais trabalhadores fabris, o grupo mais atingido, mas o grau de disrupção depende do ritmo da mudança, muitas vezes exagerado. Os analistas previam desde a década de 50 que a inteligência artificial completa chegaria em 20 anos, mas ainda não chegou. Alertas terríveis de que os veículos autônomos acabariam com um dos empregos mais comuns nos Estados Unidos, motorista de caminhão, deram lugar à escassez de caminhoneiros. Agora, a recessão se aproxima, mas é improvável que o desemprego suba tanto quanto em crises anteriores, devido novamente à redução da força de trabalho. Menos trabalhadores deixarão o mercado de trabalho mais apertado do que o normal ao longo do ciclo de negócios, mesmo que os robôs continuem a se multiplicar. Eles estão chegando na hora! Uau! Eles estão vindo no salão! Devido a uma queda inesperadamente acentuada nas taxas de natalidade, a ONU recentemente elevou a sua previsão para o ritmo do declínio populacional dos Estados Unidos à China. Leva anos para que os nascimentos afetem a força de trabalho, mas governos inteligentes agirão agora, atraindo mais mulheres, imigrantes, idosos e, sim, robôs para a força de trabalho. Achei que ele fosse falar crianças também, só faltava isso. A outra opção, que... Vamos refletir sobre a frase. A outra opção é ter menos trabalhadores automatizados, ou seja, robôs ou não, em um futuro sem crescimento. Aqui a Luzia não poderia falar melhor. A economia mundial não precisa ser salva. Precisamos acabar com o capitalismo e construir um novo modo de produção e de vida. Quem quer ter mais filhos para colocar as pessoas que mais ama nesse mundo máquina de moer gente? Há 3 semanas houve uma palestra sobre Quiet Kitchen e o palestrante falou sobre a brilhante ideia das empresas contratarem serviços de congelamento de óvulos para mulheres, para que elas tenham filhos apenas quando o período de maior produtividade delas tenha passado. Que se dane se o filho vai ter uma mãe idosa que não vai conseguir acompanhar o ritmo dele, que ela não vai curtir a vida dela quando ela quiser. Não, que se dane. O importante... Ai, nossa, Luciana, tô enojada. Obrigada por ter compartilhado, mas que coisa, né? Minha opinião sincera sobre o lance dos robôs roubarem o trabalho. Gente, robô não consome. É necessário que existam trabalhadores e empregados ganhando salário para poder continuar consumindo. Não é à toa que a gente vê também a grande tendência à financiarização do mundo, né? Então você não compra produtos, mas você compra ações. E é uma forma também de você continuar recebendo algum tipo de rendimento para consumir. Muito complicado. Enfim, para quem estiver assistindo a gravação, deixa aqui um comentário dizendo o que você pensa sobre isso.